Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre os dilemas de morar fora. Então, primeiro eu quero acentuar que eu fui uma criança privilegiada. Meus pais me deram tudo e quando eu vim morar fora eu tive que aprender várias coisas na marra, porque eu nunca tive que fazer nada. Então, eu não culpo os meus pais, porque eles me amaram muito, queriam me dar coisas que eles provavelmente não puderam ter. Só que na vida real isso me trouxe, uns certos problemas. Então, eu acho que eu não pretendo dar a mesma educação para os meus filhos, principalmente levando em consideração que as pessoas hoje em dia sempre querem estar se virando mais, conhecer outras culturas, de qualquer forma. Mas eu amo muito os meus pais, não culpo eles por isso. Porém, quando você vem morar fora, você tem que se virar sozinho. Ou se você vem com alguém, mas de qualquer forma tem que, virar para a vida real. Então eu vou começar falando sobre a comida essencial para nossa sobrevivência. Não tô falando da Itália, tô falando em qualquer lugar que você vai. Você pode muito bem não encontrar alimentos que você tá habituado. Então, por exemplo, eu aqui não acho tapioca, isso pra mim é morte. Mas, você pode ir pra um outro país em que eles não têm o mesmo hábito que alimentar pra você. Tipo, você vai pra China, eles comem inseto, Pode ter essas diferenças culturais que, dependendo do seu hábito alimentar, pode ser bastante difícil para você. E essa é uma outra coisa que, por exemplo, quando você mora sozinho, não tem uma divisão de tarefas, tipo, um lava a louça, o outro cozinha. Então, às vezes, você cozinha e você lava a louça. E se você é uma pessoa preguiçosa como eu, você às vezes pode acabar só comendo lanchinhos, ou às vezes ficar sem comer por preguiça. Então... Desculpa, não me julguem, cada um tem seu jeito, mas isso acaba sendo um pouco difícil, Então, se você tá com alguém é ótimo, porque tá até pra dividir as tarefas, mas quando você tá sozinho é um pouquinho barra. Mas, comida é isso. Próximo tópico. Muitas coisas você tem que aprender na prática. Então, eu vou ser sincera, nunca tive que limpar um banheiro na minha vida. Eu sempre fui daquela que tirava pó dos móveis, passava aspirador, mas limpar um banheiro nunca. E graças a Deus aqui na Itália tem um produtinho que você espirra ali todo no banheiro e tá limpo. Você só, esfrega um pouco. E, enfim, isso foi uma das coisas que eu tive que aprender na prática, E esse tipo de coisa de limpeza, se você nunca fez, você vai ter que aprender a fazer. E às vezes pode ser um saco, porque você trabalha, você chega cansado, a casa tá uma imundícia, então você precisa arranjar um tempo pra fazer aquilo. E mais coisas do aprender na prática, principalmente as burocracias de onde você tá. Então, muitas coisas que você... Tô falando países em geral. Muitas coisas que você fazia no seu país atual pode ser falta de respeito, pode ser crime, pode ser um monte de coisa. Tanto até que tem vários sinais que a gente faz no Brasil que em outros países pode ser uma coisa horrível e é melhor você não fazer. Então, é uma coisa que requer muita adaptação. Você precisa aprender muitas coisas na prática. Um outro tópico são as amizades. Não importa onde você estiver, você sempre vai ser tratado como um estrangeiro, levando em consideração que você está em outro país. Porque você não nasceu naquele país, você não ouviu as mesmas músicas que aquelas pessoas cresceram ouvindo e cantando, você não viu os mesmos desenhos animados, vocês não tiveram os mesmos ídolos, ok, alguns internacionais ok, mas os nacionais pode ser difícil. E muitas piadas e expressões você vai morrer sem entender. Então, você sempre vai ser meio que visto como estrangeiro. Mas isso nem tudo é de tudo ruim. Porque essa diferença cultural pode atrair pessoas a quererem te conhecer. Porém, toda diferença cultural é difícil. Então, muitos hábitos deles, muitas piadinhas, você pode não gostar. Então, é uma coisa que você tem que aprender a se adaptar. E enquanto os amigos que você deixa no seu país, os que não são tão verdadeiros assim, digamos, vão se afastar. O que pode ser natural, talvez não tenha a ver com eles ser verdadeiros ou não. Alguns vai ter a ver, outros não. Mas você percebe o valor de algumas amizades suas. Eu, por exemplo, só tenho 2 amigas e eu não perco contato com elas por nada. Então, mas isso não mudou nada. Sempre que eu fiz amizade com elas, eu sabia que eu podia confiar nelas e eu tive essa sorte. Mas muitas pessoas podem não ter essa sorte, podem enfrentar esse momento da vida de uma outra forma. Um outro tópico
é o emprego. Então, tem muitas diferenças culturais, então de um jeito que você trabalhava no Brasil, não necessariamente você vai poder trabalhar no outro lugar que você estiver indo. Eles podem tratar funcionários de maneiras diferentes, o que também pode ser muito difícil. E provavelmente, talvez, a área que você se graduou, assim, no Brasil, pode não valer nada para o país que você está indo. Por exemplo, sou formada em recursos humanos, infelizmente nunca tive a oportunidade de trabalhar na área, anyway. Mas se eu trabalhasse aqui na Itália, eles têm uma cultura diferente, eles podem trabalhar de uma outra forma, as leis são diferentes. Então, por exemplo, minha formação provavelmente não valeria muito pouco aqui. Então, isso é uma coisa que tem que prestar bastante atenção. E uma outra coisa, e eu acho que isso é o mais importante de tudo, que mudou muito a minha vida, foi em relação ao dinheiro, porque eu sempre fui sustentada pelos meus pais, tive a oportunidade de ter emprego, mas, ter um emprego, pagar algumas continhas minhas, mas, quem sustentava a casa era o meu pai e meus pais. Então, o que aconteceu? Eu vim pra cá, e eu vim pra casa com dinheiro que eu juntei sozinha. E quero deixar isso claro, né? Eu tenho um pouco orgulho disso. Então eu vim pra cá com esse dinheiro. Comecei a trabalhar aqui. E ótimo, enquanto você tá trabalhando é ótimo. Mas veio um momento chamado desemprego. Então isso foi um pouco difícil, porque você aprende ao valor do dinheiro. Você vê que ele tá indo embora. E isso se agrava muito quando você se dá conta de que o dinheiro da sua sobrevivência tá contado, sabe? Meus pais não podem me ajudar aqui, então vem muito essa ansiedade em mim, que provavelmente pode vir em você também. E se o desemprego tá levando mais tempo do que você gostaria, é realmente muito complicado, porque você aprende a gastar sua consciencial, você não tem mais alguns luxos seus. Então eu tenho roupa rasgada que eu não me sinto à vontade de comprar, porque se essa situação do desemprego continuar mais um pouco, eu vou me arrepender de ter gastado, sei lá, uns 5 euros com uma calça, sendo que eu podia gastar esses 5 euros pra, sei lá, comprar 5 leites, entendeu? Então tem muita coisa que eu me privo muito, e eu não vou dizer que eu tô em necessidade, mas eu tô aprendendo muito a gestir o meu dinheiro. Nunca tive mesada, então eu não tenho bem essa noção do dinheiro na minha cabeça, mas quando é o seu dinheiro, é a sua sobrevivência, você tá se sustentando, é realmente muito difícil e você aprende muito. Eu tenho muito orgulho das coisas que eu tô aprendendo, mas eu não vou dizer que é fácil, porque não é fácil. E, por fim, eu queria dizer que você morar em outro país é um recomeço. Só que você não é uma criança, então as pessoas não vão ver você, ai, que fofinho, né? Deixa eu ensinar pra ele isso, isso, isso. Algumas pessoas não vão ter paciência de te ensinar. Muita coisa você vai ter que aprender sozinho. E, por um lado, é ótimo, sabe? São várias descobertas, é um mundo novo, é como se você estivesse aprendendo a ver o mundo com os outros olhos. Com os olhos de uma outra cultura, é algo fantástico, porém, nenhum recomeço é fácil. Você vai ter que aprender a andar de novo, você vai ter que aprender a falar de novo, você vai ter que aprender a viver de novo. Então, tem todos os seus lados bons e tem seus lados ruins. Mas eu, pessoalmente falando, às vezes minha mãe pergunta, né? Quando começo a falar que a situação tá difícil, que não sei o quê, minha mãe vira e fala pra mim, mas por que você tá tendo que passar por tudo isso? Volta se tá difícil. E eu quero falar pra minha mãe e pra todo mundo que tá pra viver isso, quer viver isso, que todas essas coisas que eu tô passando aqui tá me fazendo crescer como ser humano. Sabe, eu vivo realidades hoje que muitas pessoas vivem desde que elas nasceram e só agora tenho noção disso. Então eu sinto que eu tô crescendo como ser humano. A situação não tá ótima? Tá ótima. Mas tem um crescimento, sabe? Todo mundo tem um topo, todo mundo quer se tornar algum tipo de pessoa. E eu sinto que eu tô no caminho certo pra me tornar esse tipo de pessoa. Então, independente do país que você escolha ir, não vai ser fácil, mas talvez você chegue no final e você vai falar, valeu a pena. Mesmo que você decida, às vezes, voltar pro Brasil, voltar pro seu país de origem, tudo que você viveu, como uma amiga minha me diz, nada em vão. Então, você vai aprender muito, é uma experiência, e eu diria que vale a pena, sim. Então,
foi esse o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um curtir, se inscreve no canal. Eu aprendi que essas coisas ajudam a alavancar o canal, então, por favor. E é isso. Se tiver sugestão de tema, eu ia gostar muito de ouvir. Pode deixar nos comentários coisas que sejam úteis para as pessoas. E é isso aí. Foi um prazer. Beijo.